E depois desses 6 anos e 6 meses aqui em Cuba, será que valeu a pena ter deixado o meu país, ter deixado a minha família para vir me aventurar nesse país? Será que valeu a pena? O vídeo de hoje é sobre isto, onde eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e dizer para vocês se valeu a pena ou não. Se eu voltaria a estar nesse país, já não voltaria. Mas desde já digo que sim, valeu a pena ter estudado nesse país. Tive experiências boas e más, mas valeu a pena e eu repetiria, só não voltaria nesse país para fazer especialidade, ok? Para quem não me conhece, eu sou a Anice Wambo, sou estudante. Oi, não sou mais estudante, sou doutora. Eu sou a doutora Wambo, recém-graduada, recém-formada pela Universidade de Ciências Médicas de Havana, na Faculdade Victoria de Girón, e trago para vocês hoje a minha experiência aqui em Cuba, tanto de estudo como de vida, mais de estudo, né, nesse caso. Para quem não sabe, eu cheguei aqui no ano de 2019, no mês de fevereiro, no dia 22, acho eu. Saímos no dia 22 e chegamos no dia 23 aqui em Cuba. Foi uma experiência totalmente nova. Primeiro porque eu nunca havia saído de África. Já fui para outros países africanos, mas nunca havia saído do continente. Então foi a minha primeira viagem intercontinental e sozinha. Por quê? Porque meu pai tinha trabalho e não podia vir comigo. E eu também não senti medo, porque realmente eu queria estudar fora de Angola e eu queria, sobretudo, estudar medicina. Então, com 18 anos de vida, eu subi no voo da TAG no dia 22 de fevereiro de 2019 e embarquei para essa aventura que, graças a Deus, foi boa. E hoje, finalmente, eu sou doutora em medicina. Minha respiração está a cortar-se por causa do calor e quanto mais falo parece que eu estou a gastar muito oxigênio. Então, quando eu cheguei, a minha primeira impressão foi do tipo, uau, eu estou fora de Angola, eu estou a começar uma nova jornada. Eu não senti medo, eu confesso que eu não senti medo. E eu só senti o espanhol um pouquinho diferente, porque eu já ouvia música em espanhol estando em Angola. Por causa da série, como se chama? Violeta, eu chamo de Violeta, cantava as músicas dele em espanhol e outros cantores também. E quando cheguei aqui eu senti que aquilo, sabe, parecia a língua dos aliens. Parecia mesmo, de verdade, espanhol e português agora para mim é algo muito parecido, mas naquele momento parecia a língua dos aliens, dos extraterrestres. Mas eu estava bem feliz, porque na verdade eu só queria estudar medicina, eu não tinha outro motivo para estar alegre, eu queria estudar medicina. Eu fui em Coimbra, na faculdade de espanhol, onde fiquei por uns 3 ou 4 meses e para mim foi bom, a experiência, tudo estava a ser bom. Acho que para mim o mais difícil de estar aqui em Cuba foi no ano 2020, a partir do ano 2020 até atualmente. Por quê? Porque no ano de 2020 eu perdi meu sobrinho, depois meu pai ficou doente, meu primo ficou doente, meu irmão ficou doente. Então eram muitos fatores assim que do tipo a pessoa está longe e saber que os seus familiares estão distantes e estão doentes não nos ajuda muito mentalmente. A pessoa tenta ser forte, mas eu pelo menos pensava muito. Então essa parte aqui dos familiares estarem doentes, de fulano morrer, não sei o que, foi o que estragou a minha experiência aqui em Cuba. Tirando também o fato de que a forma de trabalhar dos cubanos é muito diferente da de Angola. Acho que os angolanos, vamos falar como os cubanos trabalham e trabalham bem, mas às vezes são um pouquinho lentos e desorganizados. Falo isso da minha escola e alguns outros lugares também que eu frequentei, um pouquinho desorganizados, mas de forma geral eles são muito trabalhadores e são muito, mas muito dedicados. E agora a pergunta, valeu a pena como tal já? Valeu a pena? Eu digo que sim, valeu a pena, por uma razão em específica. Desde que eu me conheço como pessoa que quer estudar medicina, eu entrei nessa carreira querendo ser especialista em ginecologia e obstetrícia. Esse sempre, de alguma forma, eu nunca tinha tido assim tipo contato com o conteúdo de gineco-obstetrícia, mas eu já queria. Então desde o primeiro ano o meu enfoque sempre foi este. Mas eu lembro que durante a pandemia e
durante os anos passados, muitas mulheres, especificamente em Angola, morriam por sangramento pós-parto. O sangramento pós-parto, ou sentiu uma dor de cabeça, tipo, falou as gestantes, e morreram. E eu conheci um colega, ele é do Congo, e uma vez ele comentou, disse que muitas mulheres em África morrem por causa de hemorragia pós-parto. E eu fiquei assim me perguntar, mas por quê? Por que as mulheres morrem tanto de hemorragia pós-parto? Mas o tempo foi passando e quando eu fui estudando já assim medicina como tal, a partir do 3º e 4º ano, eu aprendi algo assim muito extraordinário do sistema de Cuba, que é trabalhar na prevenção da doença. Do tipo, quando você previne uma doença, quando você se dedica no teu trabalho, você salva vidas de verdade. Porque vamos falar dos médicos de família, que para mim fazem um trabalho muito ótimo. Os médicos de família conhecem a pessoa desde o ventre da barriga, conhecem os antecedentes patológicos familiares e pessoais. Eles sabem quais são os teus fatores de riscos, quais são as tuas possíveis complicações para, nesse caso, uma mulher grávida ou qualquer outro paciente. O que é que tu tens que fazer para evitar chegar nesse extremo? Então, os médicos de família trabalham nessa área e eu passei a respeitar muito os médicos de família no 6º ano, quando eu já entendi mais sobre como funciona esse sistema. Isso me fez ver que, tem muita coisa que nós aí em África, especificamente em Angola, precisamos mesmo muito aprender. A organização, a forma como cada médico consegue saber quem são os seus pacientes, a forma como cada médico e enfermeira, nem para falar só médico também, não dá para deixar de lado as enfermeiras que trabalham muito. Então, eu quando vi esse sistema me fez falar, é possível prevenir as doenças. A outra coisa que me faz falar que vale a pena é o fato de saber que muitas mortes maternos fetais podem sim ser evitadas. Cuba, acredito que eles trabalham muito na prevenção porque é um país já difícil. Então, se a tua situação é difícil e você se dá o luxo mais de chegar na doença ou no problema, você vai se fatigar sozinho. Então, é isso que eu vejo. Então, eles identificam a partir do momento que a mulher, por exemplo, uma mulher vai na consulta com o médico de família e diz, doutor, eu acho que estou grávida. Se faz o teste de gravidez de farmácia e se manda o teste ultrassonográfico, né? Nesse caso, para confirmar se realmente é gravidez. Mas a primeira pergunta que eles te fazem, sabe qual é? Queres a gravidez ou não? Aqui em Cuba, não sei se vocês sabem, mas o aborto é legal. Porque as condutas são diferentes para quem quer seguir com a gravidez e quem não quer seguir com a gravidez. A partir do momento em que você decide que quer seguir com a gravidez, tem todo o protocolo que as enfermeiras seguem, vão identificando, vão ver a tua captação da gravidez, se foi cedo, se foi tarde, vão te mandar os exames complementares necessários, vão te visitar na tua casa por um certo período de tempo, a enfermeira vai lá conferir como você está, vão identificar os teus fatores de riscos, por exemplo, os teus antecedentes familiares, os teus antecedentes pessoais, aquilo que pode condicionar a tua gravidez, que pode ser prejudicial para a tua gravidez, é tudo, consulta com genética, consulta de forma geral com equipe básico de saúde, psicólogo, etc. Medicina interna, tudo. Eles têm isso tudo organizado, tudo. E eu falo, a maior parte das doutoras que eu trabalhei com elas como médico de família são muito organizadas. Então, quando você já chega na área do hospital, os médicos também são bons. E, por exemplo, esse país, por mais difícil que seja, é difícil faltar algo para uma grávida, ou seja, dentro das possibilidades para as grávidas e para as crianças. Um hospital materno e o hospital pediátrico não se compara com os hospitais gerais normais, como de medicina interna, não se compara. É um mundo totalmente diferente. Aí fazem o possível e o impossível para te salvar, tanto a mãe como o bebê. E sempre aqui no hospital materno a mãe é prioridade. Então, durante toda a minha carreira, por exemplo, eu não vi nenhuma mulher morrer pós-parto.
uma mulher morrer porque simplesmente teve dor de cabeça. É difícil, vos falo. Medicina interna também trabalham bem, também foi uma experiência boa, mas essa experiência de trabalhar em pediatria e trabalhar em geo é algo totalmente diferente. Você vê que tem muita coisa que acontece que se pode evitar, que nós podemos também ir no nosso país e aplicar para evitar, porque para mim é muito doloroso ver uma mulher morrer pós-parto, simplesmente porque talvez não seguiram com os protocolos. Eu não vou falar nada do que eu não sei ainda, é difícil. Então eu guardei uma frase do meu professor para a vida. Ele disse que o mais apaixonante dessa especialidade é que você sabe que as mulheres não vão para o hospital, nesse caso materno, para morrer. Elas vão para dar luz, elas vão para trazer uma vida ao mundo, não vão para morrer. Então nós precisamos fazer o máximo, porque são mulheres saudáveis aparentemente, porque tem as que têm suas complicações, têm os seus problemas de saúde, mas do tipo, ninguém vai para morrer. As pessoas vão para ser tratadas. Então eu guardei essa frase para minha vida e espero nunca esquecer. E com esse vídeo também já não vou esquecer. Então isso me fez dar muito valor à saúde e ao sistema de trabalho dos cubanos. Então também te dá uma outra visão sobre a vida, né? Uma outra perspectiva sobre a vida. Você vê que é possível salvar vidas, é possível realmente trabalhar na prevenção das doenças. Funciona. Porque se Cuba, com as dificuldades que tem, ainda consegue fazer isso, quanto mais outros países que têm mais recursos, mais oportunidades. E eu acredito que se eu não tivesse aqui em Cuba, eu não ia ter essa visão. A minha mente não ia estar aberta desse jeito. Eu não ia estar capacitada para trabalhar em dificuldades. Por exemplo, você faz um plantão de 24 horas e só tens 7 placas para fazer raio-x. Às vezes não tens nenhuma, às vezes não tem paracetamol, não tem dipirona, não tem soro, não tem nada, mas você tem que inventar alguma coisa. Ou seja, te dá uma outra visão. Por isso é que eu não me arrependo de ter estudado em Cuba. E digo também que sim, vale a pena estudar aqui em Cuba, porque a forma como você vem para aqui é mesmo diferente da forma como vai sair daqui. E eu agradeço muito, porque graças a ter estudado aqui, eu sei que tem coisas que, se você se dedicar, funcionam. Que tem muitas formas de salvar a vida. Muitas e muitas formas. E outra coisa também que me fez falar, que vale a pena estudar aqui em Cuba, é do tipo, quando eu estava em Angola, ainda sem ter contato com o que tem a ver com a saúde, eu ouvia muito que as enfermeiras querem competir com os médicos tratam o enfermeiro como se fossem lixo, não sei como é isso, não sei como é que vai ser a experiência quando eu estiver lá. Mas quando eu cheguei aqui, família, meu Deus, é tão linda a relação médico-paciente, médico-enfermeira que existe aqui. Tanto o médico do consultório com a enfermeira do consultório, o médico do hospital com a enfermeira do hospital. É algo muito bom. Muito bom, existe respeito, trabalham mesmo em comunhão e as enfermeiras têm o conhecimento e os médicos também têm o conhecimento e o hospital funciona, não tem aquela rivalidade, você não sente rivalidade entre o médico e a enfermeira. Você vê que o médico respeita a enfermeira respeita o médico. Uma outra discussão, desentendimento, não sei o que, sempre vai haver, mas vê que é possível ter uma relação médico-enfermeira boa, saudável. Me fez ver que, tenho que repensar antes de meter na minha cabeça. Porque eu tinha muito aquilo na cabeça de que, as enfermeiras gostam de competir com os médicos, mas eu, nunca vivi isso. Era só o que eu ouvia. Nunca vivi isso. E a outra também é a que se falava do salário. Eu já ouvi muita gente a falar, não, o médico o médico ganha mais que a enfermeira porque o médico trabalha mais. Gente, você quando está no hospital, e sendo sincera, você aprende a respeitar os enfermeiros. Ser enfermeiro não é uma coisa fácil. Eu já paguei todos esses discursos que antes me colocavam, que eu ouvia, que eu havia colocado na cabeça aqui, que o médico tem que ganhar mais que a enfermeira porque o médico trabalha mais. E eu pensava assim, porque eram coisas que eu ouvia e realmente parece que o médico
Ou seja, o médico trabalha, porque trabalha dentro da sua especialidade, mas a enfermeira também trabalha. Não tem quem trabalha mais ou quem trabalha menos. Todos trabalham e funcionam em conjunto. Então, ver assim de perto, você dá conta, por exemplo, tem médicos aqui que têm em suas salas. 16 horas o médico vai, quem fica? Enfermeiro. Enfermeiro fica 24 horas. Enfermeiro é que acorda à meia-noite para dar medicação. Enfermeiro não sei o que, não sei o que. Então, tipo, enfermeiro trabalha bem. E eu perdi aquela visão que eu tinha de que médico tem que ganhar mais que enfermeiro. Para mim, se fosse para ganhar igual, que ganha igual. Não sei. Mas não existe isso de trabalhar mais e trabalhar menos. E eu acho que estar em Cuba me fez ver todas essas visões. Me fez ver que é possível trabalhar sobre a prevenção das doenças. Me fez ver que é possível ter uma boa relação médico-paciente. É possível ter uma boa relação médico-enfermeira. É possível trabalhar em condições extremas. Enfim, muita coisa. Por isso é que para mim, sim, valeu a pena estar aqui em Cuba. Porque os meus olhos, a minha mentalidade não é a mesma que eu tenho. Eu já não penso que o médico tem que ganhar mais que o enfermeiro, porque o médico trabalha mais. Porque no final cada um tem o seu papel e os dois funcionam em conjunto. Eu já não penso isso. Eu já não penso que os médicos e as enfermeiras se invejam, porque eu vejo a relação médico-paciente, médico-enfermeira daqui muito boa e funciona mesmo. Aquilo é um ciclo de Krebs perfeito. Então, sim, valeu a pena. Daqui a nada vou voltar para Angola, que o Senhor me abençoe e encontre pessoas boas e que eu também seja boa para as pessoas, né? Porque não é bom só você querer encontrar pessoas boas e você não ser boa para outras pessoas. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guarde, que o Senhor guarde o meu país, porque eu quero mesmo muito trabalhar no meu país. Mas se vocês souberem sobre uma bolsa no Brasil, me dão só um sinal. Ou quem quiser me oferecer uma bolsa, me ofereça só uma bolsa para o Brasil ou qualquer outro país. Mas só mesmo para estudar, porque de trabalho eu quero trabalhar na minha casa em Angola. Beijinhos.